A doutrina bíblica do juízo final. Este é um tema central na teologia cristã, abordada em diversas passagens da Bíblia. Ela trata do julgamento definitivo que Deus fará de toda a humanidade, tanto dos vivos quanto dos mortos, separando os justos dos ímpios. Este julgamento, segundo as Escrituras, ocorrerá no fim dos tempos, após a ressurreição dos mortos. O juízo final na Bíblia. O conceito de juízo final é mencionado ao longo de toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a ideia de um julgamento final e universal pode ser encontrada em profecias e em livros de sabedoria. Por exemplo, no livro de Daniel, está escrito: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno." Daniel capítulo 12, versículo 2. Essa passagem sugere a ressurreição dos mortos em um julgamento subsequente que determinará o destino eterno de cada um. No Novo Testamento, Jesus Cristo fala frequentemente sobre o juízo final. Uma das passagens mais conhecidas está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, onde Jesus descreve o julgamento das nações. Ele diz: "Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita, porém os bodes à esquerda." Está em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 33. Aqui a separação das ovelhas e dos bodes simboliza a distinção entre os justos, aqueles que serão salvos, e os ímpios, aqueles que serão condenados. O julgamento dos ímpios. A Bíblia é clara ao descrever o destino dos ímpios no juízo final. No livro de Apocalipse, João, o autor, oferece uma visão detalhada deste evento. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 12 ao 15, e diz: "E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Ainda outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo suas obras. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Essa passagem destaca dois pontos principais. Primeiro, que todos serão julgados de acordo com suas obras. E segundo, que aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, uma metáfora do castigo eterno, também chamado de segunda morte em diversas passagens do Novo Testamento. Jesus menciona o fogo eterno reservado para os ímpios, como está em Mateus capítulo 25, versículo 41. "Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos." E agora vamos falar do julgamento dos justos. Por outro lado, o destino dos justos no juízo final é descrito de maneira completamente oposta. Aqueles que forem encontrados justos diante de Deus receberão a vida eterna e entrarão no reino de Deus. Ainda em Mateus 25, após separar as ovelhas, os justos, dos bodes, os ímpios, Jesus diz: "Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." Isso está em Mateus capítulo 25, versículo 34. Esse convite ao reino de Deus é a recompensa eterna para aqueles que seguiram os ensinamentos de Cristo e viveram de acordo com a vontade de Deus. No Apocalipse, essa recompensa é descrita como a vida em uma nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, morte ou sofrimento, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. A importância da doutrina do juízo final.
A doutrina do juízo final serve como lembrete de justiça de Deus e da seriedade como ele lidar com o pecado. Ao mesmo tempo, é um encorajamento para os crentes, garantindo que aqueles que permanecem fiéis serão recompensados. Para os cristãos, essa doutrina é um chamado à santidade, à obediência e à perseverança na fé, sabendo que todas as ações e escolhas serão avaliadas por Deus no fim dos tempos. O apóstolo Paulo também enfatiza essa doutrina em suas cartas, especialmente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Essa advertência de Paulo reflete a responsabilidade individual que cada pessoa carrega diante de Deus. Portanto, o juízo final, segundo a Bíblia, não é apenas um evento futuro, porém uma realidade que molda a vida cristã no presente, oferecendo tanto advertências quanto promessas que afetam profundamente o comportamento e a esperança dos crentes. Então, queridos e amados irmãos, essa é uma mensagem para você, para a gente se conscientizar que futuramente, em breve, mais cedo ou mais tarde, perante a segunda vinda de Jesus Cristo, todos nós vamos ser julgados, passar por um julgamento. Seremos bodes ou ovelhas, que a gente vai ser ímpio ou o salvo. Todos ressuscitarão para poder ser julgado por Deus segundo suas obras, os que aceitaram a Jesus Cristo e praticaram as boas obras segundo a salvação de Cristo Jesus. Então que você possa se conscientizar que um dia será julgado todos nós, tanto os que ensinam a palavra de Deus, como também as outras pessoas que se converteram e têm que viver o Evangelho para, no caso, neste dia, nesse glorioso dia, participar das bodas do Cordeiro. Então que isso possa motivar todos nós a seguir ainda mais nessa dura e difícil batalha da vida, para no final recebermos o nosso galardão, a recompensa da vida eterna, que é o melhor bem mais precioso, pois essa vida aqui estamos como peregrinos, somos passageiros, tudo isso vai passar, é breve e é rápido, porém a vida eterna, com o fruto da árvore da vida, seremos eternos, com o corpo glorioso e ressurreto. Então, que cada um tenha essa motivação e motive-se uns aos outros. Não esqueça de ler as Escrituras Sagradas, a Bíblia, e também ter uma vida de oração para que tudo ocorra corretamente e bem para você. Que Deus abençoe você grandemente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.